a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Chida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 29 de julho de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com as eleições norte-americanas, temporada de balanços e dados como o PIB e PCI dos Estados Unidos que ditaram os rumos dos negócios. Após o atentado contra o candidato e ex-presidente Donald Trump na semana anterior, vimos a desistência do atual presidente Joe Biden na tentativa de reeleição, após semanas de pressão por parte dos democratas e doadores de campanha. A expectativa é que se oficialize a atual vice-presidente Kamala Harris como candidata, após a conquista de apoio de personas influentes dentro do Partido dos Democratas para a convenção de agosto. As bolsas americanas iniciaram uma rotação setorial, com investidores saindo de empresas de tecnologia e migrando para setores que serão beneficiados pela esperada queda nas taxas de juros por parte do Fed. Esse movimento também foi impulsionado por resultados corporativos mais fracos do setor de tecnologia, diante das perspectivas com custos mais elevados com inteligência artificial. Quanto aos indicadores econômicos, a primeira leitura do PIB do segundo trimestre mostrou uma aceleração, acima das projeções, o que indica o chamado soft landing, ou pouso suave da economia. Sobre o PCI, a despesa de consumo pessoal, vem em 0,1% em junho, enquanto o núcleo do índice de preço de despesas de consumo pessoal subiu 0,2%, ambos em linha com as expectativas de mercado. Na China, o Banco Central Chinês surpreendeu o mercado ao reduzir as taxas de juros de referência de 1 e 5 anos, contrariando as expectativas de manutenção, e para buscar maior impulso na recuperação da economia doméstica, ainda realizou outro corte de juros na taxa de juros de linha de empréstimos de médio prazo, MLF. E no Japão, vimos o iene se valorizar frente ao dólar de forma expressiva na semana, com rumores de possível alta de juros pelo BOJ na próxima reunião, além de especulações sobre a intervenção da autoridade monetária japonesa no câmbio. Esse movimento contribuiu para a desvalorização de algumas moedas emergentes, incluindo o real, devido ao desmonte de operações de carry trade. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, a agenda semanal ganha destaque na quarta, 31/7, com a decisão da política monetária do FONC. A expectativa é que seja mantida o atual patamar de taxa de juros, no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. Na sequência, será aguardada a coletiva de Powell, presidente do Fed, que poderá dar sinais quanto ao processo de flexibilização da política monetária, além dos discursos de outros dirigentes do Fed em eventos distintos. Quanto aos dados de mercado de trabalho, é aguardado o payroll de julho, cuja expectativa é de recuo, indicando que o setor pode estar passando por desaquecimento e, caso haja esta confirmação, poderemos ver a consolidação das expectativas de 2 ou 3 quedas de juros ainda neste ano. No campo corporativo, destaque para a divulgação de balanços do segundo trimestre, incluindo algumas gigantes como Microsoft, Apple, Meta e Amazon. No Reino Unido, a expectativa é que o BOE efetue um corte de 0,25% na taxa de juros. No Japão, teremos reunião do BOJ, cuja expectativa é a manutenção do atual patamar de juros. Contudo, alguns analistas acreditam que a instituição possa elevar os juros novamente, além de detalhar um plano para reduzir suas compras de títulos para os próximos anos. E no Brasil? Contexto externo e tema fiscal continuam nos holofotes da semana. O relatório bimestral de receitas e despesas apontou um déficit primário da meta e 32,6 bilhões em 2024, mas os 3,8 bilhões contingenciados levam o déficit para 28,8 bilhões, que é exatamente o limite de tolerância da meta definida no arcabouço fiscal. O relatório ainda sinaliza que os gastos obrigatórios estão 30 bilhões acima do previsto, representando um desafio para a meta de déficit zero. Os principais motivos para esse aumento são os gastos com a aposentadoria e o BPC, benefício de prestação continuada. Por isso, foi necessário o bloqueio de 11,2 bilhões de despesas discricionárias. A previsão de receita líquida também foi revisada para baixo, devido a uma queda de 3,2 bilhões na arrecadação. A equipe econômica alega que parte da piora na perda de receita se deve à desoneração da folha de pagamentos. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ressaltou que parte das medidas de revisão de despesas não precisa passar pelo Congresso, como decretos e portarias, mas também haverá casos que dependem da análise do Legislativo. A equipe econômica admite que não há condições de suportar um aperto de 25 bilhões, caso não haja definição de compensação para a desoneração da folha de pagamento para o orçamento de 2025. O IPCA 15 de julho subiu 0,30%, ante uma alta de 0,29% em junho, acima da mediana das projeções de mercado, que era de 0,23%. Nos últimos 12 meses, acumula alta de 4,45%. As maiores variações positivas no indicador vieram dos transportes de habitação. E qual a agenda para essa semana no Brasil?
Internamente, o maior destaque fica para a decisão do Copom, também na quarta-feira, mesmo dia da decisão do FONC. A expectativa ampla do mercado é que seja mantida o atual patamar da taxa Selic, que é de 10,5%, com um tom do comunicado reforçando as preocupações com a inflação desancorada, mercado de trabalho apertado e inflação de serviços resiliente. Outro evento de destaque será a divulgação do detalhamento do contingenciamento de despesas aplicadas no orçamento de 2024. O anúncio deve ser feito pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, nesta terça, 30/7. Contudo, ainda não está claro se as medidas de corte de gastos no orçamento de 2025 serão mencionadas no mesmo dia. Também teremos divulgação de outros indicadores, como o IGPM, cuja expectativa é um avanço de 0,36% no mês de julho, da PNAD contínua, cuja expectativa é da queda de taxa de desocupação para 7% no trimestre encerrado em junho, e do CAGED, cuja expectativa é a geração na ordem de 110 mil postos de trabalho celestistas em junho. E como isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Após mais uma semana impactada pelos movimentos de abertura de curva de juros, os ativos domésticos tendem a manter um viés de cautela, pois apesar da possibilidade de um ambiente ameno no exterior, as possíveis sinalizações de política monetária e cenário fiscal não devem ser satisfatórios para acalmar o humor dos investidores. Com isso, esperamos o dólar se desvalorizando frente ao real, de maneira comedida, a curva de juros continuando a agregar prêmios, a desvalorização do Ibovespa pressionada pelo ambiente de juros elevados. No exterior, devemos ver as yields dos treasuries cedendo, bem como o dólar em relação a outras moedas. Já para a bolsa no exterior, a tendência é de alta, contudo pode ser impactado com os custos da IA. Assim, entendemos que há oportunidades em estratégias de ativos indexados à inflação, principalmente de durations mais curtas, que vem apresentando uma abertura na curva de juros reais, enquanto vimos um leve fechamento da curva na ponta longa. Desta forma, estratégias como o B5, fundos vértices, mantêm condições e taxas bastante atrativas. Ainda na renda fixa doméstica, destacamos o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30, aproveitando os prêmios da curva de crédito privado pelo artigo 75B, através de uma estratégia com alto potencial de superação do CDI. Além disso, diante dos sinais mistos entre o mercado doméstico e exterior, é relevante considerar a diversificação com ativos de renda variável. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.